Viva a vida! Viva intensamente. Basta acreditar. Afinal de contas, por trás de cada máscara tem um sorriso e um potencial incrível de transformação. O Alibem acredita. Acredite você também. Participe da promoção Juntos pela Economia Local da Sicredi União RS. A cada R$50 gastos em empresas participantes, além de cooperar com os produtores da sua região, você ganha um número da sorte para participar e concorrer a mais de R$1.300.000 em prêmios. Ficou interessado? Acesse juntospelaeconomialocal.com.br e aproveite. Muito bem, meus amigos, começando aqui mais um programa Bate-Papo Empreendedor. E esse é o programa número 52, já tínhamos 52 oportunidades para aprender muito sobre negócios e empreendedorismo. E hoje recebemos aqui uma dupla do Sicredi, pessoal que tem um conhecimento incrível e vieram hoje aqui compartilhar conosco, que é o Joelmir Vinck e o Guilherme Cancian. Vão vir falar sobre alternativas para potencializar a economia regional. Então, a partir de agora, Bate-Papo Empreendedor aqui com você. Sejam bem-vindos, então, a mais um programa Bate-Papo Empreendedor. Esse programa voltado para trazer informações para você, conteúdos de qualidade e histórias de pessoas para te inspirar, para poder te auxiliar também na tua vivência, no teu dia a dia, na tua empresa. Já vou pedir para você que está chegando agora, compartilhe esse programa para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de extrema qualidade. Curta, deixe seu comentário. Tudo isso ajuda para que mais pessoas possam, então, ter acesso a essas informações preciosas que, com certeza, serão faladas hoje aqui. E hoje, então, nossos convidados, hoje é uma dupla que veio aqui, tirou um tempinho para vir aqui, então, contribuir conosco, contribuir com você aí em casa, trazer informações, que é o Joelmir Vinck, ele que é o diretor de negócios da Sicredi União RS. Temos também aqui o nosso amigo Guilherme Cancian, ele que é o gerente regional de desenvolvimento da Sicredi União RS. Então, essa dupla super capacitada que veio hoje aqui contribuir conosco e trazer muita informação. Mas antes de passar a palavra para eles, uma boa noite ao nosso amigo João. Tudo bem? No empreendedorismo, não pare até se orgulhar de você mesmo, porque o mundo é dos persistentes, isto mesmo. Não é do mais inteligente, não é do mais rápido, não é do mais devagar, e sim dos que persistem na busca dos seus sonhos. Muito bem, com esta reflexão, eu gostaria de dar uma boa noite para os nossos colegas aqui, o Joelmir e o Guilherme, e perguntar para eles o seguinte: nós que estamos numa época de humanização dos negócios, não há humanização sem conhecer as pessoas. Então, em primeira mão, eu gostaria de saber quem é o Guilherme, quem é o Joelmir. Muito bom. Boa noite a todos os amigos do Portal Plural, os internautas que nos acompanham nas plataformas do Portal Plural, especialmente Rodrigo e João. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Bem, tu trouxe muito bem, e isso é algo que nós, no Sicredi, acreditamos muito, né, Joel? A humanização da performance. Como é que a gente faz uma economia mais humana, uma economia mais próxima das pessoas, que, por consequência, vai gerar mais prosperidade? E tua pergunta é muito legal, porque ela dá a chance da gente também falar um pouquinho da nossa história, né? Então, eu sou Guilherme, eu tenho 36 anos, sou natural aqui de Tuparendi, já trabalho há 16 anos na Sicredi União RS. Ao longo desses 16 anos, então, tive várias oportunidades de me qualificar como profissional e penso até como pessoa, e esse é um aspecto muito legal do Sicredi. O Sicredi tem como um dos seus valores a valorização das pessoas. E temos aqui uma prova de um profissional que se sente bastante valorizado por isso. Então, além de ser formado em Ciências Contábeis, eu fiz uma pós-graduação em Gestão de Cooperativas, uma outra pós-graduação pela FGV em Gestão Empresarial. Também estou fazendo uma pós-graduação agora em Inovação pela ESPM. Além disso, através do Sicredi, nós tivemos a oportunidade de conhecer culturas e estudar também na Europa. Fizemos um curso de qualificação no Canadá. Então, de forma resumida, é um pouco dessa história, é um pouco de quem é o Guilherme
E como isso também eu procuro traduzir junto com todo o time do Sicredi na prática do dia a dia. E o Joelmir? Muito bom. Rodrigo, João também, Celso. Celso fica aí nos bastidores aí também, né? Mas sempre acolhendo, sempre muito solícito aqui de garantir a transmissão aqui também. E é cada um que nos acompanha aqui. Guilherme é meu parceiro aqui de empreitada aí, o papai da Maria e o papai do Valentim também, né? Isso mesmo. Então, são grandes orgulhos aí, né, quando a gente começa a viver também o sonho dos nossos filhos, né? E, João, obrigado pela tua pergunta e na tua reflexão inicial que tu também trouxe, né? Eu me lembro de uma inspiração que, se não me engano, o Mário Sérgio Cortella trouxe, né, de que ser otimista dá trabalho. Porque, realmente, ser pessimista é mais fácil, né? Nada dá, não me envolvo, não me engajo... Enfim, né? E o Cortella traz uma inspiração que converge com isso, né? Quando tu trouxe a tua reflexão inicial, né? Então, essa persistência, essa disciplina, essa prontidão, essa volição por querer fazer com que as coisas aconteçam, né? Só que isso dá trabalho, isso exige muita transpiração. Então, obrigado pela tua pergunta, porque, sim, esse que está aqui hoje participando com vocês, sou natural de São José de Inhacorá, quem conhece aí a cidadezinha, quem nos acompanha aí, antigamente era distrito, há muitos anos atrás era distrito no município de Três de Maio, então fica um pouco adiante aí de Três de Maio, um município com cerca de 2.500 habitantes. Então, sou filho de agricultor, me criei aí até os 17 para 18 anos na agricultura. Nós tínhamos lá 11 hectares de terra, né, e era uma terra, quem conhece ali o relevo, aquela região lá, uma terra basicamente dobrada, então muita mão de obra, a mão de obra artesanal ainda, né, não era mecanizada, enfim. Então, era uma pequena propriedade, muito característica daquela região. E aí, lá dos meus 17 para 18 anos, eu... através sempre era um estímulo que sempre o papai Danilo, a mamãe Maria aí sempre nos incentivaram muito em relação aos estudos, né? A gente não tinha posses, não tinha grandes proventos de receita, né? Eu me lembro quando, por vezes, a gente faz um pouco do resgate histórico, né? O pai e a mãe contando de que, na época, vendiam cerca de 30 litros de leite a cada 2 dias e colhiam por ano em torno de 70, 80 sacos de soja, né? E era um soja consorciado ainda no milho, porque o milho era muitas vezes usado para ração animal, enfim, para criação de frango, galinhas, enfim. Professor, entender aqui, eu vou fazer uma parada aqui rápida. Quem não era do tempo do plantar o soja e o milho consorciado, quer dizer que tinha uma linha de soja e uma no milho do lado. Só para as pessoas entenderem que isso hoje não passa na cabeça das pessoas como é que era o plantio, né? Perfeito, perfeito. E puxado de errado ainda, né? Abrindo a verga e com o tal do pec-pec, né? A plantadeira à mão, indo atrás. E na época tinha filas, assim, ficavam um do lado do outro nas linhas para capinar. Para capinar. Depois bons tempos aqueles, né, João? Passar a ureia na colherinha, né? Na panelinha. Bons tempos aqueles, Bons tempos. Um amigo meu disse que não era tão bom assim. Bons tempos, porque acho que é um pouco dessa provocação que vocês nos fazem no início, né? Porque a tua reflexão lá vem com base nisso, né? Esse olhar da persistência também, de querer evoluir, de querer prosperar, de também, através da educação, poder evoluir, né, nas relações e na vida, né? Então, a gente conta um pouquinho dessa história, porque, por vezes, para quem olha hoje um pouco para aquilo que é o Guilherme, para aquilo que é o Joel, poderia ser qualquer um de nós, né? Normalmente a gente vê como é que é. Tem uma expressão popular, né? A gente vê os tragos que a pessoa toma, mas não os tombos que se cai, né? Então, claro, hoje a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história aqui, mas eu tenho certeza absoluta que se vocês fossem convidar qualquer pessoa aí fora, ela teria uma história de tamanha persistência, uma história de tamanha batuta, de tamanha luta, né? Então, são histórias como essas que também nos encantam enquanto sicredianos, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de interagir com um associado nosso, todos eles começaram, né, com provação, com dificuldade, com muita disciplina, com muito empenho. E são essas histórias que se multiplicam na nossa região, que nos encorajam e a gente se enxerga nelas. E por isso que, quem sabe, aumenta tanto o desejo, aumenta tanto a volição nossa e do nosso time de mais de 700 colaboradores de poder apoiar, de poder ajudar essa família, essa pessoa, essa empresa que está nascendo pequena a prosperar e a crescer. Porque
tem uma expressão lá que a gente usa, né? Sempre atrás de cada negócio, atrás de cada empresa, sempre tem um sonho que nasceu pequeno, mas que com muita persistência, com muita dedicação, vem se materializando. O Portal Plural é um exemplo disso, né? 10 anos de trajetória, quem sabe quem não acompanhou toda essa evolução nesses últimos ciclos, acha que o último ano a empresa foi concebida, ela já nasceu grande, com mais de milhões de seguidores, né? Mas é uma sequência de trabalhos, de muita transpiração, né? A gente falava pouco antes do início do programa, né, João? Quanta transpiração tem aqui que suporta uma inspiração que, quem sabe, o Luciano, quem sabe os fundadores aqui tiveram lá 10 anos atrás e que agora vem, através do apoio de vocês aqui, de promover essas plenárias aqui, esses debates aqui, vem ajudando a impulsionar e dar materialidade para isso. Então, a gente saiu lá com uns 17, 18 anos, aí eu me lembro que também, depois de sair da agricultura, a gente teve uma passagem breve aí, né, numa empresa estabelecida lá em São José da Anhorá, o Luiz Hermes, né, meu primeiro patrão, né, tive a oportunidade de trabalhar lá, fui trabalhar num abatedouro, não era no açougue, né, então, na época era carnear boi, carnear vaca, carnear porco, né, João? Então, era um pouco desse trabalho braçal que era feito, e aí, a partir disso, sempre muito incentivado através dos estudos do pai e da mãe, né? Eu fui fazer a minha primeira graduação, então, na CETREM, em 3 de Maio, que era o município mais próximo ali, né? Então, normalmente, a minha jornada de trabalho era das 7h15 da manhã até as 11h15, corria para casa, preparava o almoço para o pai e para a mãe também, a gente almoçava junto, já da 1h15 até as 5h15 voltava para o abatedouro, 5h15 corria para casa, tomava um banho rápido, pegava 2 ônibus, fazia a graduação em 3 de Maio, voltava e normalmente 12h15, 12h30 eu chegava em casa, né, já na virada, na entrada da madrugada. Então, a gente conta um pouquinho dessa história, porque, de todas as formas, muitas delas se replicam aqui na nossa região. E isso, de novo, nos encoraja a compartilhar um pouquinho da nossa experiência e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho desse desejo cada vez maior do Sicredi ajudar as pessoas a materializar aquilo que elas têm de sonho, de projetos, claro, com orientação, com consultoria financeira, que também é um papel que, depois de um processo de formação, de educação, que a empresa também vai nos permitindo e viabilizando, é um compromisso que a gente assume, porque também algumas ideias elas precisam ser talhadas, algumas ideias elas podem ser evoluídas e melhoradas, e é um pouquinho do nosso papel também como instituição financeira. Maravilha! E até aproveitando esse gancho inicial aqui, porque é justamente essa aqui é a essência do nosso programa. O Bate-Papo Empreendedor trabalha muito em cima disso. O João sempre bate muito essa questão que aqui quem é só teórico não é convidado para vir aqui. É quem realmente na prática faz acontecer. E essa busca que nós trabalhamos aqui de realmente entender as pessoas, entender quem que é a pessoa que está vindo aqui, é para justamente a pessoa que está em casa querendo empreender ou está passando por dificuldade no negócio que está empreendendo, ou muitas vezes começa a jogar aquela questão assim, mas eles são de sorte. O Jomir está lá no Sicredi, não é que ele está porque ele teve sorte. O Guilherme está lá porque ele teve sorte, porque alguém colocou ele lá. E quando a gente começa a desmistificar isso com essa história inicial de vocês, para as pessoas começarem a entender que não é sorte. Claro, a sorte a gente conta também com ela, a fé também a gente conta, mas tem muita dedicação, tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita persistência, tem muitas noites em claro. Então é toda uma construção, que nem você falou, é toda uma construção. E isso que a gente procura trazer para as empresas, porque a gente começa a cada vez mais entender e identificar padrões das pessoas que vêm aqui. Então, são 52 programas que a gente teve, 52 histórias que a gente conseguiu ver aqui, e cada história é uma aula. Você que está em casa, o programa propicia para você isso, não simplesmente vir aqui, o Joelmiro e o Guilherme vieram aqui trazer a parte teórica, vem aqui, pá. Nós procuramos trazer justamente essa essência, começar a entender as pessoas. Quando você entende de pessoas, você se destaca no que você fizer. Se você é um colaborador, se você é um empreendedor, quando você conhece pessoas, você se destaca, porque os negócios são feitos por pessoas. As empresas são feitas por pessoas. E quando você começa a entender as pessoas, bem-sucedidas, qual foi o caminho que eles traçaram, o que eles fizeram, o que eles fazem até hoje, que nem o Guilherme falando aqui, já viajou para fora, já fez graduação e está fazendo outra graduação. Então, a busca constante por conhecimento, a busca por se informar, isso que diferencia, isso que torna ele raro no mercado e que aí começa a se criar de ver valor no trabalho dele, isso começa a tornar raro também o trabalho que o Joelmiro busca fazer lá dentro. Então, essa parte aqui é uma das partes mais valiosas que nós temos aqui no programa. É essa interação, é essa oportunidade de poder conhecer a pessoa Guilherme e a pessoa Joelmiro. Não apenas o profissional, mas sim a pessoa, porque isso remete para as pessoas que estão em casa entender também que
por trás do profissional tem uma pessoa que batalhou, que buscou, que fez acontecer, e o que ela está colhendo hoje porque ela plantou. Então, se você quiser colher hoje, você tem que estar plantando, você não vai conseguir, você tem que estar plantando hoje, cultivando para colher ali na frente. Então, muito inspirador, com certeza, ouvir essa primeira introdução de vocês aqui. E é muito legal, assim, a questão da história, e você tem que ter orgulho da própria história. Não é porque neste momento, de repente, por motivo do Covid ou de uma crise, independente, houve dificuldades nos seus negócios, erga a cabeça, porque é a tua persistência que vai transformar. E tenha orgulho, porque muitas vezes é na hora dos nãos e na hora das dificuldades que você evolui e cresce muito. Então, este exemplo de humildade do Guilherme e do Joelmir, de nos contar a história deles aqui, é maravilhoso, que mostra que todos somos seres humanos. E nós tendo uma humildade no coração de realmente querer ajudar as pessoas, isto vai refletir no nosso trabalho, vai refletir na nossa empresa, certo? Mas com certeza também, além desta humildade, eu também quero perguntar da viagem da Europa do Guilherme, então, agora. A viagem da Europa, a viagem do Canadá, que também uma empresa humana investe nos seus colaboradores, certo? E eu conheço muitas empresas que investem nos seus colaboradores. Eu mesmo sempre me orgulho de dizer que cada empresa que eu passei investiu muito no meu conhecimento. Até um dos destaques assim que mais investiu em mim foi o próprio Senai, né? E agora eu não cheguei ao nível de ir para a Europa para estudar lá, viu? Mas, João, é interessante, e o que vocês comentam aqui é extremamente convergente, né, Joelmir, para o que o Sicredi acredita. Nós temos sabemos que o conhecimento técnico ele é necessário. Ele é um aspecto vital para que as empresas prosperem, para que nós possamos entregar o melhor para os nossos clientes. Mas o que a gente vem percebendo, né, Joel, dia após dia, é o quanto que, além do conhecimento técnico, nós precisamos entender de pessoas. E para entender pessoas, nós precisamos, além da nossa sensibilidade, nós precisamos desenvolver algumas metodologias, alguns aspectos. Precisa estudar muito, isso não é fácil, isso não é uma coisa simples. E o empreendedorismo em si, o mundo empresarial, ele vem passando por isso, né? Muitas pessoas batizam isso de transformação digital, né? E quando a gente fala em transformação digital, parece que é tecnologia só. E muito pelo contrário, a transformação digital é muito mais uma transformação mental, para que as pessoas possam utilizar a tecnologia para ter mais tempo de se relacionar com outras pessoas. E aí, quando tu pergunta da viagem para a Europa, viagem para o Canadá, o Sicredi desenvolve alguns programas, e, obviamente existe a contrapartida dos colaboradores, mas ele nos oportuniza alguns programas que nos ajudam a entender isso melhor. Como o mundo se transforma, como as coisas acontecem lá fora e quais são as coisas boas que acontecem lá fora que nós podemos trazer para o nosso dia a dia aqui com um objetivo maior de levar a melhor experiência possível para o nosso associado. E aí a qualificação dos colaboradores, e eu me sinto um privilegiado, penso que nós somos privilegiados, né, Joel, por poder buscar esse tipo de qualificação e replicar isso no dia a dia do nosso trabalho, para que o associado realmente tenha uma experiência cada vez melhor, que nós possamos entender cada vez melhor o que o associado precisa e qual é a solução financeira, porque esse é o nosso negócio, que nós podemos entregar para ele, para que a empresa dele prospere mais, para que a família dele tenha uma melhor qualidade de vida e para que ele possa realizar os sonhos que ele tem. Essa é a essência do Sicredi, e sim, investimos muito nas pessoas para isso, né, João? E só para compor em relação ao que o Guilherme traz, na verdade, isso tudo só aumenta a nossa responsabilidade, né, João? Porque à medida que a empresa oportuniza esse processo de educação, esse processo de formação e desenvolvimento, a gente tem esse compromisso de procurar replicar isso, de dar mais abrangência e completude para o maior número de pessoas possíveis. Então, quando a empresa investe no Guilherme, investe no Joelmir, nós passamos a ser instrumento de impulsionar esse aprendizado, impulsionar esse processo de educação com as demais pessoas do nosso convívio, com as nossas equipes, com a nossa rede de cooperados, para que justamente a gente consiga ir para um ambiente de mais prosperidade, de mais profissionalismo na governança, na gestão, naquilo que vai efetivamente criar valor para o cooperado.
E aí ganha muito mais, cada vez mais relevância o processo de orientação financeira, consultoria financeira, que converge com isso que o Guilherme falou, porque a gente começa a entender as necessidades humanas, a gente começa a entender as motivações pessoais de cada um, a gente começa a entender o que são sonhos e projetos que ainda o cooperado, a comunidade ainda tem o desejo para dar mais materialidade, para garantir essa efetividade, e aí o nosso papel é ajudar nisso. É identificar isso, é identificar essas motivações e ver de que forma que o Sicredi pode ser contributivo. Seja ele no meio empresarial, que obviamente aqui o Bate-Papo Empreendedor é bastante direcionado para ele, e tem várias iniciativas que depois a gente pode entrar um pouquinho mais, que garantem, que ajudam a dar essa materialidade, para que mais Guilhermes, para que mais Joelmires, de repente, que estão lá no interior, que de repente estão investindo no seu processo de formação e educação, amanhã depois tem uma porta de entrada numa determinada empresa, ou possam, de repente, desenvolver, através do ímpeto do empreendedorismo, passar a ser empregadores, também a impulsionar a economia. Perfeito. João, só quero um complemento aqui, porque é importante mencionar, né, Joel, que essas viagens que nós temos oportunidades, e nem são tantas assim, mas são momentos onde ampliamos a nossa consciência, mas algo que a gente percebe muito no nosso dia a dia e valoriza. Nós aprendemos muito com os nossos associados. Quando nós viemos aqui, conversamos contigo, conversamos com o Rodrigo, quando no dia a dia dos negócios, os nossos 700 colaboradores têm a oportunidade de conversar e entender o associado, esse sempre é um momento de aprendizado. E nós confiamos plenamente nisso. Quanto mais nós entendermos o associado, mais nós aprendemos também e conseguimos levar a melhor solução. Talvez, na nossa filosofia de trabalho, né, Joel, o maior aprendizado ele acontece no dia a dia. Então, poder ter algumas oportunidades de pós-graduação, de graduação, sempre ajuda a ampliar a consciência. Mas o aprendizado maior, ele está quando nós nos conectamos com o nosso associado, com o nosso cliente, aquela pessoa que precisa de uma solução financeira e que vai nos ajudar a entender o que é melhor para ela. Você estava falando aqui, até citou na sua palavra conexão, conectar, né? E você, dentro do Sicredi, existe um trabalho, algo que é um shopping virtual, que se chama Conecta? Tem a ver essa tua conexão ou além dessa das pessoas tem a conexão? Tem a conexão com as pessoas, mas tem um aspecto importante, né, que vocês comentavam também, sobre conhecimento técnico, sobre ferramentas, né, e o Sicredi tem pessoas com conhecimento técnico e desenvolve ferramentas que facilitam a nossa vida. Joel, acho que dá para contar um pouquinho do que é o Conecta, né, e como ele tem ajudado, principalmente nesse momento de pandemia. Bora lá. Inclusive, para aproveitar e mais uma vez agradecer aqui a oportunidade do Portal Plural, né? Porque assim como a gente procura trazer novidades, trazer informações adicionais para a comunidade, para os nossos associados, né? O Conecta ele é mais um passo que a gente vem dando, né, João? Há semanas atrás eu me lembro que a gente teve a oportunidade de estar nessa bancada aqui para falar sobre o movimento do Juntos pela Economia Local, que justamente é um movimento que também a cooperativa reconhecendo esse período de 2020, onde principalmente nós falávamos há pouco, né, lá no início lá de abril, meados de março, aí quando entraram as primeiras medidas de isolamento social, nós reconhecemos de que o impacto na atividade econômica, quem sabe, ela seria bastante relevante e expressiva. E foi o que aconteceu com alguns segmentos que hoje estão um pouco mais afetados. Já em contrapartida, vários outros evoluíram e, quem sabe, tiveram percentis históricos de crescimento e de evolução esse ano. Mas justamente baseado um pouco nesse olhar, a cooperativa reconheceu e entendeu de que ela poderia fazer um chamamento e um ampliar de consciência da nossa comunidade regional, nos cerca de 450 mil habitantes na nossa área de ação, para despertar a consciência para as pessoas dar preferência para comprar e consumir de empresas estabelecidas no município e na região, que é justamente esse movimento Juntos pela Economia Local. E para isso tudo a gente colocou à disposição uma bateria de prêmios, né, que vão superar aí a cifra de R$1.300.000. Inclusive, esse próximo sábado agora vai acontecer o segundo sorteio de cerca de mais 220 ganhadores em toda a nossa área de ação, do Vale Compras de R$500. Essa é uma campanha que está amplamente divulgada aí nas nossas redes sociais, no site da cooperativa, no Facebook da cooperativa, no Instagram. Eu sei que toda a nossa equipe de colaboradores também tem ampliado e compartilhado isso.
Então, são informações bastante abrangentes. E aí, junto nesse movimento do Eu Coopero com a Economia Local, Juntos pela Economia Local, a gente reconheceu que alguns empresários, algumas empresas, de repente as de menor porte ou que estão iniciando a jornada aí no empreendedorismo, elas careciam ou poderiam ter à disposição também uma ferramenta de o chamado shopping virtual, ferramentas de e-commerce que pudessem ampliar para mais um canal de oferta, para mais um canal de divulgação os seus produtos e serviços. E aí o Sicredi, bastante conectado com essa necessidade, procurou desenvolver essa ferramenta então de marketplace, ou a ferramenta da vitrine virtual. Ela funciona mais ou menos um shopping center virtual, onde cada cooperado nosso tem a oportunidade de ir lá e apresentar e ofertar o seu produto e serviço. E aí esse produto e serviço ele fica disponível para toda a nossa base de mais de 4.500.000 associados. Obviamente, cada um deles, à medida que ele tiver baixado o aplicativo, ele vai ter acesso a esse portfólio de serviços e produtos que estão ali ofertados e apresentados. Então, a grande intenção do Conecta, ela vem para impulsionar os negócios do nosso empresário. Ela vem para impulsionar e para potencializar a atividade econômica, seja de um empresário aqui de Santa Rosa, ou seja de qualquer empresário que já é associado hoje da cooperativa, e dá acesso, então, a essa rede de mais de 4.500.000 possíveis clientes que possam vir a consumir produtos e serviços. Então, essa é mais uma entrega que a gente está trazendo em primeira mão. Até o mês passado, ela estava numa versão restrita, piloto, nos municípios de Cerro Largo e de Cândido Godói. E agora, esse mês de outubro, então, a gente ampliou essa ferramenta aí, colocando ela à disposição em todos os municípios da nossa área de ação. As nossas equipes nas agências também estão bem conectadas com o movimento. A nossa ideia é que a gente possa garantir e promover mais ações de sustentação e de divulgação, para deixar essa ferramenta também mais conhecida, criando parcerias também com os Sindilojas, com as associações comerciais e industriais da região, com os CDLs, para que ela possa estar à disposição. Não para competir, não para concorrer, mas que ela possa complementar eventual canal de oferta, canal de divulgação, porque o que a gente também percebeu é que vários negócios eles conseguiram superar a crise de uma forma mais rápida quando elas conseguiram sair dos negócios só offline, só dos negócios físicos, mas quando elas avançaram para negócios digitais, ou seja, venda pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou por outras plataformas de marketplace. E aí o Conecta vem para ajudar a impulsionar dessa forma. E que nem essa questão da ferramenta, só para nós poder deixar bem claro essa questão. Como é que funciona? Se eu tenho um produto que quero anunciar, tem um custo para mim anunciar? Como é que funciona essa questão? Qualquer pessoa pode anunciar? Como é que vai funcionar a parte operacional da ferramenta? Perfeito, Rodrigo. Toda essa ferramenta está disponível lá nos apps lá para baixar os aplicativos, né? Então, o associado nosso que tiver o nosso MOB já instalado, ele a partir disso ele baixa o aplicativo do Conecta, ele já se loga. Então, a partir disso ele tem a possibilidade dele cadastrar os seus produtos e serviços e ao mesmo tempo ele vir a consumir eventualmente. Mas, obviamente, aqui para quem é associado do sistema Sicredi. Então, essa é uma premissa para ele poder consumir, aplicar e colocar os seus produtos e serviços ali à disposição. Mas ele não tem custo nenhum, não tem taxa de locação, não tem margem que é retida em relação ao valor da transação. E aí é um ponto importante, né? Também a relação ela entre consumidor e vendedor estabelecida numa relação direta. Então, estabelecer qual é a forma de pagamento, por mais que ali, como é uma relação entre cooperados, né, tanto quem vende quanto quem compra, tem a possibilidade já de fazer o login imediato e já fazer por transferência bancária, por transferência na própria conta, na própria instituição, mas se eventualmente eles quiserem combinar uma outra forma de pagamento, uma outra janela de pagamento e combinar local de entrega, tudo isso a ferramenta faz essa organização e ela organiza esse contato, mas de forma muito clara o custo é gratuito. Mas justamente a grande intenção é impulsionar essa rede de negócios, impulsionar essas negociações entre cooperados nossos. Por exemplo, se eu quiser vender um copo no shopping virtual, eu vendo um copo. Vai lá, João. Se eu quiser uma caneta, eu vendo uma caneta. Se quiser uma camisa, eu vendo uma camisa. Ou seja, não é segmentado, tendo o produto, pode ofertar. João, está querendo vender teu carro? Tem também?
Pode ofertar lá. Está querendo comprar um carro? Vai lá e consulta lá. E esse é um exemplo prático muito bacana, a tua pergunta, né, João? Por exemplo, eu sou um prestador de serviço de limpeza de piscina. Eu posso anunciar o meu serviço lá. A ideia principal da ferramenta é conectar pessoas e empresas. Então, eu tenho um serviço, eu tenho um produto para vender, eu posso, por exemplo, vamos trazer um nome aqui, né, de uma plataforma muito conhecida, que é a OLX. Mas vamos pensar o seguinte, se eu for divulgar isso lá na OLX, em que grau de prioridade isso entra lá? Como é que talvez as pessoas não vão ter lá uma busca para um prestador de serviço de limpador de piscina? Agora, dentro do Sicredi Conecta, a ideia é valorizar o negócio do bairro, o negócio da cidade. Então, eu dou um filtro, faço um filtro lá, por exemplo, na minha cidade ou no meu bairro, e eu vou encontrar os serviços ou os produtos que eu quero perto de mim. E a ideia é colocar, então, quem tem interesse em comprar com quem tem interesse em vender em contato. Feito isso, a negociação ela é por conta dessas duas pessoas. Então, realmente, ele é um aplicativo para aproximar pessoas. E aí a pergunta do Rodrigo, o Joel respondeu, e custa alguma coisa? Nada. O interesse do Sicredi aqui não é ganhar dinheiro com essa transação. Não tem propaganda lá no aplicativo, não tem nada. É aproximar as pessoas para realmente potencializar a economia do local. Que legal. O que eu observo bastante aqui, agora fugindo um pouquinho do shopping virtual, vamos ir para o real, né? Para o nosso dia a dia, eu observo bastante assim, o cara vai numa loja, numa ferragem, e lá está a propaganda do Sicredi no sentido assim, da campanha eu coopero com a economia local. Como é que, o que mais me impressiona é o volume de empresas que aderiram, certo? Como é que o Sicredi conseguiu trabalhar para ter todo esse engajamento com as empresas? É uma curiosidade. Perfeito, João. Primeiro, nós precisamos reconhecer aqui que a gente não faz nada sozinho. Então, esse aqui foi um movimento que ele foi concebido, ele foi pensado a várias mãos, e aí já fica o registro aqui para a família do Portal Plural, porque vocês foram um canal importantíssimo para que essa ação ela pudesse ganhar abrangência, pudesse se tornar conhecida. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala aqui do Portal Plural, a gente, em nome do Portal Plural, a gente poderia citar todos os meios de comunicação, seja de mídias escritas, faladas, enfim, tudo que é mídia, tudo que é forma de levar informação, levar orientação para a nossa comunidade regional, tem nos apoiado nisso. Então, esse é o primeiro registro. Segundo, obviamente, todas as parcerias com as entidades que nos apoiam e são copromotoras do movimento Juntos pela Economia Local. Associações comerciais e industriais, os Sindilóis, os CDLs, as prefeituras municipais, as secretarias de indústria e comércio. Então, todas essas entidades copromotoras elas foram de enorme relevância para garantir também abrangência, para garantir divulgação. Nosso quadro de colaboradores, extraordinário, fazendo um trabalho sensacional, para justamente poder levar essa orientação, para promover o entendimento, porque tem um desafio, né? Uma coisa é se tornar conhecido, outra coisa é se tornar compreendido, João. Então, por vezes, tomar conhecimento do Juntos pela Economia Local ela é uma parte rasa do processo, mas compreender ela e perceber como que ela pode ajudar a impulsionar os teus negócios, como que ela pode ajudar a trazer e criar uma atratividade maior, para um cliente optar entre o teu negócio ou o negócio do concorrente que eventualmente não está participando do movimento, isso também é bastante relevante. E aí o nosso quadro de colaboradores ele é extremamente engajado porque ele percebeu o valor. E a nossa equipe ajudou no processo de co-construção, porque também entendia que esse era um momento que a cooperativa estava bastante solidária e solícita para ajudar o meio empresarial a gerar fluxo de caixa. No outro programa a gente falava um pouco sobre isso. Nós, como instituição financeira, o crédito é uma das grandes ferramentas, ele é um dos grandes instrumentos de prover, quem sabe, fluxo de caixa para o meio empresarial. Só que com o CD crédito ele resolve só uma parte da questão. Nós impulsionar negócio, nós impulsionar a venda, ao nosso ver, ele ajuda, quem sabe, a resolver a maior parte das questões estruturantes para a empresa. Então, ali a gente enxergou uma oportunidade de dar completude para aquilo que nós, como instituição financeira, poderíamos e temos de compromisso, de cuidar pela saúde financeira das famílias, das pessoas, das empresas e ajudar a impulsionar a nossa economia na região.
Então, esse é um trabalho de várias mãos, e tenho certeza absoluta que, se não fosse o engajamento de todas essas frentes aqui, boa parte disso não teria acontecido. Então, hoje nós temos a satisfação de ter cerca de 7.000 empresas participando na nossa área de ação, e aí o chamamento e o reforço justamente para a nossa comunidade regional de 450 mil habitantes, de dar preferência pelas empresas locais. Se não for aquelas que estão participando do movimento, que seja então de uma empresa que eventualmente não tenha conseguido se habilitar no regulamento, mas que consuma das empresas que estão aqui na nossa região. Essa riqueza sendo produzida e podendo permanecer aqui na região, ela vai gerar um emprego, ela vai retornar sob forma de algum tributo, algum imposto que vai gerar melhoria para a comunidade, ela vai ajudar num processo de formação lá, porque de repente vai fortalecer uma entidade empresarial, de representação. Então, tudo isso ajuda a fazer parte da chamada nova economia, que por vezes aqui já foram trazidos alguns conceitos também. E um aspecto bacana que eu penso que ajudou a engajar, né, Joel? Tu mencionou os copromotores, a CI, Sindilojas, os CDLs, né? E as próprias prefeituras municipais, as pessoas perceberam que isso aqui não é algo do Sicredi ou para o Sicredi, né? Tanto é verdade que nós habilitamos e podem participar qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, sendo ou não sendo associada do Sicredi, inclusive as empresas, né, Joel, que se habilitaram aqui a participar do movimento, elas também não necessariamente precisam ser associadas do Sicredi. Elas poderiam apenas ter um vínculo, por exemplo, com as entidades empresariais. Ou seja, a intenção aqui realmente é potencializar a economia da região, porque todo mundo pode ganhar junto. E o Sicredi entrou como um promotor disso, mas para ajudar a economia como um todo. Então, sobre o tema aqui do nosso bate-papo, né, quais são as alternativas? O Sicredi viu que esse era o momento em que nós tínhamos que ajudar. Quando, durante a pandemia, muita gente teve a sua autoestima afetada, teve o seu negócio afetado, o Sicredi pensou que poderia contribuir dessa forma. Independente de ser ou não ser associado do Sicredi, nós queremos dar a nossa contribuição para a região. Nós começamos até bem na mesma época, né? Nos abraçamos com a bandeira do Aqui Dá e dissemos assim, ó, chega de desgraça, chega de problema, vamos falar de coisas boas, vamos inspirar as pessoas, e começou o Bate-Papo Empreendedor. Mas, dentro desta visão, o Guilherme e o Joelmiro, o que vocês enxergam assim, ó, hoje a nossa comunidade regional, ela está mais unida, está realmente entendendo que os negócios devem ser gerados por aqui, ou ainda vai precisar de muito ainda ensinamento, muita explicação para as pessoas compreenderem isso? Como vocês enxergam isso? Eu comentava ontem com um amigo, num deslocamento, eu comentava com um amigo o tamanho da prosperidade que surge aqui na nossa região, né? E aí, ao fazer um deslocamento, eu olhava para os lados, né? Lavouras de trigo sendo colhidas, propriedades com vaca leiteira, propriedades com suínos, né? E o agronegócio, nós sabemos que é o principal vetor da economia aqui da nossa região. Ele ajuda a mover todo o resto. E aí, quando nós olhamos aqui, mesmo no momento de tanta dificuldade, de tantos obstáculos, de nós termos que nos reinventar, mas, por exemplo, se nós falamos com pessoas que têm empreendimentos na área da construção civil, esse movimento aqui na nossa região, ele é muito forte. Quando nós falamos, por exemplo, com pessoas com empresários que têm comércio de móveis, de eletrodomésticos, percebe-se que a nossa região, ela realmente ela tem um potencial de gerar renda absurdo. Então, João, eu tenho assim um olhar de privilégio por viver onde nós vivemos. E talvez esse momento de pandemia ele está provando isso, o quanto que as pessoas daqui, o quanto que a qualificação do povo da nossa região consegue transformar um momento de dificuldade em oportunidades. Sim. E, João, para somar aqui, eu acho que a nossa região ela tem a oportunidade de ter como essência um espírito de cooperação. Por isso que, quem sabe, tem tantas cooperativas estabelecidas aqui na região e das mais diversos ramos, né? Seja do setor financeiro, seja do setor agropecuário, seja do setor da saúde, seja do setor da educação, enfim. Então, tem várias frentes aqui que já se materializam em modelos de negócio que têm, por natureza e a essência, a cooperação.
Mas soma-se a isso várias outras entidades, várias outras iniciativas, e eu me remeto aqui ao 50º programa, né, quando vocês estiveram aqui promovendo o debate e as contribuições aqui, seja a Lídia trazendo as contribuições e como que a CISAP aqui está promovendo e preocupada com o desenvolvimento regional, quando o Elias assumindo essa bandeira da FenaSoja aqui com muito empenho, com muita dedicação, faz todo um trabalho para organizar, né, organizar a nossa região em relação a esse ambiente de negócios, né? Quando a gente fala e escuta o Fred, né, em relação ao Cindy Lojas, enfim, quando a gente escuta o Scherer falando aqui, né, sobre o Aqui Dá, e aí fica o registro aqui, todos esses movimentos que o Sicredi vem fazendo são movimentos de complementaridade, não são movimentos aqui de competição. Nós temos uma crença aqui de que quanto mais nós conseguir juntar forças naquilo que ajuda a impulsionar e promover a prosperidade, é isso que soma, é isso que conta. Então, se não for no Conecta, que seja no Aqui Dá, que seja nas ferramentas que possam ajudar a impulsionar e promover a riqueza regional aqui. Mas sim, João, a gente tem uma crença elevada de que esse é um ambiente que começa e está aflorando cada vez mais, tem caminhos para se dar ainda, porque quando a gente participa de algumas reuniões e alguns diálogos regionais ou municipais, se percebe que as dores são muito parecidas. E aí, quem sabe, ganha força ou ganha espaço de organizar algumas pautas regionais um pouco mais estruturantes que pudessem converger com essas dores de cada município que isoladamente. Porque o agronegócio ela é uma frente que é bastante pujante na região e nos une, mas ali ela tem desafios. Como que as mais diversas entidades estabelecidas na região podem juntar forças em relação a isso? E aí, meio empresarial, seja o setor do empreendedorismo, né? Ou seja, tem algumas frentes que, de repente, têm ainda um desafio de trazer essa pauta um pouco mais coletiva regional. Mas também, se nós olharmos para tudo isso que já vem sendo feito, o rito de busca está num bom caminho, está numa boa direção. Por isso que o Sicredi não se cansa de apoiar, de incentivar essas entidades que também promovem esse bem coletivo. Muito bem. E todas essas promoções, todos esses apoios, não dá para, como é uma instituição financeira, né? O Sicredi, além de ser uma cooperativa, tem todo esse lado humano, essa preocupação. Ela é uma instituição financeira. E eu vou me aproveitar do conhecimento de vocês, então, não sei se é da área de vocês, mas como é a visão de vocês quanto a... Eu, particularmente, o João, assim, eu nunca vi taxas de juros tão baixas. Eu nunca vi tanto crédito acessível ao grande empresário, ao pequeno empresário, ao grande empreendedor, ao pequeno empreendedor, a isto. Agora, como que convergiu para isto? Eu não entendi ainda o porquê que houve essa nova realidade, digamos, de taxa de juros que saiu de 13, de 8 ao ano, e divide-se aí a 1 e pouco, 2 por mês para 0,51, 0,71. Eu acho que tem taxas até menores já, né? Agora não vou saber dizer. Né? Não sou especialista em finanças, mas vou deixar para vocês aí a colocação. Vai lá, João. Ok. Viu, João? Cara, é uma ótima pergunta, e aí eu me remeto de novo quando o Guilherme trouxe antes um pouquinho das experiências que o Sicredi tem nos oportunidades, por exemplo, para alguns intercâmbios, algumas viagens, né? E falo isso e lembro disso porque os modelos europeus, os modelos americanos, os canadenses, eles já vivem a longas datas a esse período de taxas de juro, por vezes até negativas, né? Então, quando a gente teve a oportunidade de conhecer alguns modelos, por exemplo, como o modelo de Jardim no Canadá, né, como o modelo, né, do Rabobank na Holanda, como o modelo alemão do cooperativismo de crédito, isso nos permitiu conhecer um pouquinho como que esses sistemas cooperativos se organizam numa economia que está lastreado ou baseado numa taxa de juros relativamente baixa. E aí, obviamente, ganha relevância a diversificação de negócios, a diversificação do bom portfólio, porque o crédito, obviamente, ele vai trazer uma determinada margem, uma determinada receita para aquela determinada instituição financeira. Então, por isso que, obviamente, a gente falar sobre soluções que ajudam e apoiam cada família, cada empresário, que vão além do crédito, porque isso tudo ajuda a prover fontes de receita para as instituições financeiras. E aí sim, falar de uma Selic de 2% ao ano, como é o que está estabelecido hoje, isso traz desafios bem estruturantes para o sistema, mas ao mesmo tempo traz a oportunidade de vários sonhos, de vários projetos ganhar materialidade, ganhar efetividade.
porque eles trazem mais atratividade. Quem sabe muitos negócios que numa Selic de 13%, 14% ao ano não suportavam pagar um custo financeiro porque a margem da atividade não viabilizava isso, hoje numa Selic de 2% ao ano, que nos permite colocar linhas de crédito aí à disposição com juros aí na faixa de 6%, 7% ao ano como custo final, porque tem um custo da operação, tem um custo do risco, tem o próprio custo do funding, tudo isso é colocado na ponta, na conta, para que a partir disso você coloque uma operação com esse custo para a base de cooperados para a comunidade regional. Mas o efeito, ao nosso ver, João, é de que o que nós temos hoje de perspectiva econômica sendo sinalizado é de que nós vamos transitar o ano de 2021 com uma Selic próxima aos 2%, ela deve ter uma pequena majoração, aí chegando até os 2,5%, 3%, e quem sabe nós vamos ter um cenário que uma leve majoração dessa Selic, porque tu mesmo comentava há pouco, o que dá para perceber um movimento inflacionário começando a emergir. E aí o próprio Banco Central ele usa justamente a política monetária, a política de juros, para fazer um certo controle de inflação. Então, a sinalização que você tem é que para o ano de 2022 nós devemos transitar numa Selic girando na faixa de 4% ao ano, que ainda é muito competitiva comparado com a janela histórica que o Brasil viveu. Então, é um período assim de realizar projetos, de viabilizar, né, vários desejos aí que seja o meio empresarial, seja as famílias têm como sonho, têm como desejo, e aí a cooperativa está à disposição e se coloca à disposição para atender, para entender a necessidade, para poder perceber qual é a linha de crédito mais adequada para fazer frente a essa demanda. E para complementar, João, a fala do Joel, antes nós comentávamos que o crédito é um dos principais instrumentos de gerar prosperidade, né? De apoiar o empreendedorismo. E nesse período de pandemia, nós tivemos acesso hoje, né, Joel, a uma pesquisa do Sebrae do Rio Grande do Sul. E os empresários que responderam a essa pesquisa, 54% deles buscou um apoio em empréstimos, em financiamentos, em instituição financeira. E desses 54% que recorreu, o Sicredi tem o privilégio de ser a instituição que, desse grupo que respondeu à pesquisa, foi a que mais atendeu. O Sicredi, de todas as instituições financeiras do nosso estado, ele atendeu 27% da demanda dos empresários. Então, isso para nós é motivo de orgulho, nós nos sentimos muito privilegiados de poder dar esse apoio num momento tão importante para todo o empresariado, né? É um estudo a nível de Rio Grande do Sul, mas nós também percebemos aqui no dia a dia, né, Joel, o quanto nós buscamos realmente nos aproximar nesse momento. E me permito complementar ainda, né, João, que um dos grandes motivadores que permite, então, com que a cooperativa ela consiga garantir o máximo possível de acolhimento, de entendimento e atendimento dos projetos e de pleitos de crédito, é porque ela está próxima. Ela procura ir lá conhecer ou entender a realidade do Rodrigo, do João. Ela não se furta de, por vezes, fazer uma visita de crédito, poder entender a realidade daquele determinado empresário, daquele determinado projeto. Tem uma tradição, ou seja, o próprio cooperado nosso é bastante solícito, ele nos traz as informações, isso ajuda a garantir um grau de assertividade na avaliação e de análise. E se aqui a pesquisa, a nível de Brasil, ela traduz esse percentual, eu me permito dizer que regionalmente aqui, eu não sei se chega a 5% as negativas de crédito que nós temos em relação a todos os pleitos que são dados entrada na cooperativa. Eu não sei se chega a 5%. Então, assim, aqui até para o pessoal que toma um crédito responsável, né, hoje com uma taxa que ele falou 6% ao ano, dividido por 12, vai dar 0,50, que eu falei antes, 0,51, né? Então, se você tem um negócio, no mínimo vai girar em torno de talvez aí de 10% de lucratividade. Se você fazer um bom planejamento, um bom plano de investimento, o momento é agora. Você consegue fazer o investimento e consegue ter retorno muito maior do que o endividamento que você está fazendo, não é isso? Quer pegar um exemplo prático, João? Energia fotovoltaica. Nós temos uma linha de crédito. Aí tem vários parceiros aí no município, em toda a nossa região aqui, não vou citar aqui até para não me tornar injusto aqui em relação a vários outros municípios, mas o financiamento de crédito com energia solar, ele hoje nos permite fazer a operação em prazo de até 10 anos e ela tem uma taxa pós-fixada, ou seja, ela tem um indexador da Selic,
mais um custo financeiro, um spread. E ela fica exatamente nessa faixa de custo financeiro que tu citava. Ela fica em torno de 0,50% ao mês. Então é CDI mais 0,29, se não me engano. Vou falar aqui em língua de mercado financeiro, então, né, João? E é justamente essa uma das linhas que mais tem impulsionado agora nesse período, porque as pessoas estão se despertando, né, sobre a oportunidade que elas têm de, quem sabe, num projeto residencial, me ajuda aqui, Guilherme, em torno de 20, 22 mil reais, a pessoa que tem uma conta de energia aí na faixa de 300, 400 reais, é mais ou menos, esse o investimento que normalmente é orçado, varia um pouquinho mais, um pouco menos, mas é uma linha de crédito que ela permite a pessoa fazer o investimento, se tornar autossuficiente na produção de energia fotovoltaica, ela faz a própria redução do custo da fatura de energia elétrica, pagar o valor da parcela. Daí sim é investimento, né? Aí sim E esse talvez seja um dos excelentes exemplos, né, de como o crédito pode gerar prosperidade, porque a minha conta de luz é convertida então no pagamento de uma parcela, as empresas da região vendem, o prestador de serviço vai lá instalar o sistema e assim a economia potencializa. E até essa questão da energia fotovoltaica aqui também, em breve vamos ter uma novidade também aqui, estamos trabalhando com um aplicativo novo também aqui, junto com o Grupo Portal aqui também. Então, em breve também vai ter novidades para a região aqui também, nesse sentido também da vendas de placas fotovoltaicas e entre outros produtos também que vão estar aí. E com certeza o Sicredi é um parceiro também que estamos em contato aí. Muito bem. Então, pessoal, assim, ó, o tempo vai voando e o tempo vai passando. E com isso nós gostaríamos de liberar um tempo para o Guilherme Cancia falar sobre algo que por alguma aventura eu não tenha perguntado. E depois eu vou passar o tempo para o Joelmir também. João, Rodrigo e amigos do Portal Plural, quero só aqui deixar meu muito obrigado. Para nós sempre é um prazer poder vir aqui, trocar, bater um papo. Eu lembro que quando chegamos aqui, né, João, nós comentamos um pouquinho sobre como nasceu o Bate-Papo Empreendedor. E é sempre um ambiente aqui de informalidade, é um bate-papo de verdade. E com certeza nós aprendemos muito quando temos a chance de vir aqui, conversar, falar das nossas experiências também. Então, muito obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade. Que a gente possa fazer isso muitas outras vezes. E não só participando aqui junto com vocês, mas também ouvindo, olhando os programas, porque, como o João mencionou antes, né, por exemplo, o 50º programa, ele é um programa que agregou muito para quem assistiu e realmente o Bate-Papo Empreendedor ele tem trazido essa agregação de valor para quem se conecta aqui, participa e está junto com o Portal Plural. Então, obrigado. Muito bom. Acho que, acima de tudo, agradecer primeiro aos nossos quase 150 mil cooperados, né? Acho que é em prol deles que a gente procura, dia após dia, estar de prontidão e colocar a cooperativa à disposição, até porque a cooperativa é deles e é por isso que ela foi concebida, né? Então, hoje a gente está aqui com a oportunidade de falar um pouquinho da nossa trajetória pessoal e profissional. Ao mesmo tempo, ela só é possível, ela só aconteceu porque a cooperativa nos deu a oportunidade de trabalho e nos deu a oportunidade de nós nos desenvolvermos. Então, nosso senso de gratidão aqui aos quase 150 mil cooperados que nos dão a oportunidade de ajudar a gerir um negócio que por essência, agregador para as comunidades. E as grandes intenções aqui, elas ganham cada vez mais força e materialidade no dia a dia através do trabalho dos nossos 700 colaboradores, que é o segundo timão, né, o segundo grupo aqui que a gente precisa agradecer, né? A gente acaba sendo só porta-voz das várias práticas, das várias coisas que, se não fosse a dedicação e a doação desses 700 colaboradores, a gente também não teria a oportunidade de vir compartilhar um pouco com vocês aqui. E, obviamente, a cada um de vocês, Rodrigo, João, a gente sempre, né, uma história aqui que está se fortalecendo cada vez mais, né? Me lembro que no 50º programa o Luciano ainda anunciou aqui a parceria agora estabelecida entre o Sicredi e o grupo, a família Portal Plural aqui. Então, isso nos une aqui porque vocês acabam sendo um canal de formação e de educação. E quanto mais a nossa comunidade estiver bem orientada, estiver bem munida de instruções, de informações, mais as escolhas se tornam assertivas. Então, vocês são um canal que ajuda a impulsionar isso.
Nós, enquanto rede de agências, temos a nossa equipe de 700 colaboradores à disposição, munidos também de boas informações, munidos de instruções, munidos também de instruções que podem ajudar ao associado na tomada de decisão. Então, nosso grande convite é que nos deem a oportunidade de nós apresentar o nosso modelo de negócio e nós falar sobre as nossas soluções que podem ajudar a comunidade a prosperar, a você, empresário, a você que está direcionado e voltado para o agronegócio, enfim, independente do setor aqui. A cooperativa ela é de livre admissão e ela tem a oportunidade de ter essa diversidade dentro do seu quadro social, que nos permite aprender, que nos permite evoluir e que nos permite dar materialidade para nós construir uma sociedade bem próspera, em parceriada com várias outras entidades que têm feito também um trabalho brilhante aqui. Então, João, obrigado pela oportunidade e em breve, quem sabe, nós vamos ter outras pautas aqui para trazer. Já fica um convite aqui, uma disposição de nós falar sobre energia solar, de repente em parceria aqui, que é uma de tantas frentes aí que estão em franco crescimento aqui. Para vocês terem uma ideia, esse ano, só nessa linha de crédito aí, nós devemos incrementar em torno de 100%, praticamente dobrar o volume de crédito concedido para essa frente aí. Muito bem, eu gostaria de agradecer a vocês em nome do programa Bate Papo Empreendedor, porque são histórias de pessoas que conectam com outras pessoas, ou seja, quanto mais humano for a explicação, a dinâmica da apresentação, mais as pessoas vão se reconhecer. Por quê? Porque todas as pessoas possuem vitórias, possuem derrotas, mas as derrotas devem ser temporárias. E uma derrota só é um aprendizado para um próximo passo vitorioso. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Joelmir, por disponibilizar o tempo de vocês aqui e vir dividir esta história bonita de vocês e esse conhecimento de vocês com todos nós aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado também você de casa por ter ficado conosco até aqui. Se você ainda não compartilhou, então compartilha, porque quem acompanhou pode ver o quanto de conhecimento que você pode extrair essa noite aqui. Lembrando então que o programa Bater Papo Empreendedor vai ao ar todas as terças e quintas-feiras. Na próxima terça vai estar aqui então o seu Juscelino Gonçalves, ele que é o diretor do frigorífico Alibem, então essa grande empresa, grande e importante empresa na nossa cidade, aí, a maior empregadora do município, e ele vai estar aqui conosco então, conversando, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, e com certeza vai ter muito a contribuir conosco aqui. Então, muito obrigado a todos. Se você não acessou o nosso site ainda, então acesse lá www.batepapoempreendedor.com. Lá você pode ter acesso a todos os programas que já tivemos aqui. Então, são 51 programas que já estão lá e você pode então acessar, pode conferir essas trajetórias dessas pessoas incríveis que já estiveram por aqui. Tudo bem? Então, combinado, toda terça, toda quinta, 19 horas, Bate Papo Empreendedor aqui no Portal Plural, porque aconteceu... Está no Portal Plural.